Fica. Vai ficar empinado aí. Ai, a minha musiquinha, daí eu sempre coloco uma musiquinha. Não coloquei? Coloca a musiquinha, amor, porque senão... Vai dar briga já antes de começar. Boa noite, povo! E aí, cadeira, já está online? Deixa eu botar uma musiquinha, porque eu sempre coloco uma musiquinha no começo. E hoje não esqueci. Vamos lá, vamos esperar a galera entrar. Já te chamo aí, cadeira. Vamos lá. Chama o pessoal, ó, Risco Zero aí, minha amiga Tati, Copa Sou Mineiro. Vamos lá, minha irmãzinha Cleide. Oi, mana. O Vini. Boa noite, pessoal. Chama os amigos, manda o aviãozinho ali, clica ali embaixo no aviãozinho e manda para os seus amigos. Chama o pessoal para assistir aí a nossa live, que hoje vai estar demais. Vamos lá, vamos chamar. Oi, Érica, Lucas, boa noite, galera. Vamos chamar o nosso entrevistado aqui daqui a pouquinho. Calma aí. Manda um beijo pro Cris Santos, pessoal. Tô aqui também, ó. Cadê a galera do Bike Trial? Aí, pessoal. Perguntas? Vamos lá. Que hoje é nosso ídolo cadeira. O overall faz tudo, hein? Anda de bike, até de monociclo, o cara entende do assunto. E foi um dos meus professores no ramo da bicicleta. Aí, ó, Diegão Magno já entrou, Rodrigo, Beta Soares, Murilo, Bia, Tiquinha. a Val. Isso aí, galera. Chama os amigos, tá? Vamos lá, vamos chamar o nosso entrevistado de hoje. Te controla. Tá? Ei, Aê! queridos, estou por aqui. Hello! Como é que vocês estão? Que E casal aí? bonito, hein? Obrigada. Boa Demais, noite. hein, meu? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. E você? Só no sossego? Olha, é demais, né? Você sabe o que eu fiz hoje, aos 52 anos de idade, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde? Eu andei de bicicleta, meu. Ah, Eu, a gente tem a oportunidade na vida, através do comando de controle de algumas coisas que a gente não tem controle, na verdade, de nada, né? Mas a gente tem a oportunidade na vida de nos guiarmos para onde a gente quer. E eu rezei tanto para viver de andar de bicicleta que Deus está me escutando. olha que legal, hein? Então, meu E aí, amigo, eu vou Crisão? fazer... Dá oi, Cris. E aí, cara, tudo bem? Prazer Bom, meu, imenso. esse Paiacan é demais. Você não conhecia o apelido dele, né? Paiacan. Meu, quando eu conheci o Cris, eu achei que ele tinha vindo lá do Amazonas, que era um índiozinho. Lembra, Cris? É demais, é demais. Não, Meu, a gente vai ter tanta história boa para contar. Esses olhos que o tempo não cansa, viram esse rapaz fazer algumas coisas na bicicleta que emociona, né, Cris? Tem gente que não imagina, né? É Lembra? verdade. 97 Mammoth Mountain, Squaw Valley, acho que 98, man. Mundial de trial ali, corrida de dual lane, vai ter coisa boa pra gente contar. É isso aí. Só lembrando uma coisa que você acabou de falar, né? Você falou que fez uma coisa muito bacana hoje, você pede a Deus para, né, para estar andando de bicicleta. Hoje, tinha 3 dias que eu não conseguia andar de bike, porque o movimento estava muito grande e o meu Que bom. ritual é todos os dias, 4 horas da tarde, eu pegar a mountain bike e fazer um XCO. Eu tenho uma pista aqui em Itajaí, cara, que é assim, ó, é bem inclinada, sobe ou Que desce. legal, hein? Que Então, hoje legal. eu tive a oportunidade de dar uma escapada da loja, fiz lá uns 40 minutos de XCO puro. Cara, pensa na felicidade. Então, é isso que você E é falou. isso. Terapia.
E hoje no rolê, né, Cris? Vai ser muito interessante eu e o Cris tocarmos em alguns pontos do rolê, porque a gente tem uma escola distinta. Nós nos formamos pilotos antes de nos formarmos atletas. E tem muita gente que está muito avançada já na atividade atlética do rolê e esqueceu um pouquinho que da posição e da importância de ser piloto, né? Então, às vezes, um rolê curto e grosso, não adianta a quantidade. Então, não adianta, às vezes, puta, andei hoje 100 quilômetros. E aí? Mas e a qualidade desses 100 quilômetros? O Crisão foi lá e andou 40 minutos. Tenho certeza que é um XCO de qualidade. Hoje eu fiz 2 práticas de bike school, andando com alunos aqui, no nosso maravilhoso Cantareira Ride, que é um lugar que vem puxando a fila do mountain bike progressivo, e onde a gente pratica uma oportunidade maravilhosa, que é o MTB do bom. O MTB, ele é diferente. A gente não precisa de muita quantidade para fazer um rolê técnico. Vide a nossa escola das 2 rodas. O Crisão, ele tem a mesma escola que eu, anos depois. Andou de BMX, depois foi andar de bike trial e depois foi andar de mountain bike. Eu fiz a mesma coisa. Essa é a escola. Se o indivíduo, ou seja ele masculino ou feminino, não consegue ficar parado na bicicleta, que risco ele está fazendo andando, né? É isso aí. Ô, Cadeira, deixa eu fazer uma breve introdução para ti, principalmente para o pessoal aqui da nossa região. Tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, né? Que é Muitas. mas é bem difícil não te conhecer. Quem está no meio das 2 rodas, todo mundo te conhece, né? Então, o nosso convidado de hoje, pessoal, é nada mais, nada menos do que Luciano Cadeira Lancelotti, apresentador, narrador da ESPN. Tem 25 anos que você já narra o X Games, certo? Mais ou menos 25 anos. Esses 26, né? Esse ano eu narrei já o X Games Aspen, que foi no começo do ano, e infelizmente a gente tem uma notícia meio bombástica, né? Provavelmente a gente não vai ter o Summer X Games esse ano, meu. Em 26 anos de história, né? Pelo momento do Covid e tudo mais, mas a gente vai ter muita coisa boa no segundo semestre e bora colocar energia nas coisas boas, né? Que mais aí, ó? Uma grande personalidade do mundo das 2 rodas, tanto na bike quanto na moto, né, Cadeira? Nos dois. Gosto muito, do mundo hoje, das 2 rodas. Sim. E assim, eu já sei que hoje eu não preciso falar muito, porque tem muito assunto, né? Ainda mais com o Cris aqui. Muita história para contar. Aprendi bastante sobre a tua vida e sobre a tua filosofia de vida e virei tua fã, tá? Ó, top, amei legal, toda querida. a tua história, o que realmente tu acredita, né? Na filosofia do andar de bike, né? Da liberdade da bike. Outra coisa que eu aprendi também, tu não é o pioneiro dos esportes radicais, pioneiro dos esportes de ação, certo? O radical é o homem-bomba, né? Aquele que se amarra no sítio que tem bomba e tenta... Ou então aquele que vai na beira do prédio e vai fazer uma coisa que não... que eventualmente não vai dar certo. Para o ser humano poder lidar com alguns momentos de risco, ele tem que ter o plano de ação. Não se... para o cara fazer um drop no bike trial, Danny McCaskill, para ele fazer cada uma daquelas ações, um Fábio Wilmer da vida, para que essas ações tenham sucesso, ele tem que ter um plano de ação. Certeza que não será no nível técnico que esses caras estão, que a primeira vez vai dar certo. Os caras são capacitados para poder errar até acertar. Só que o plano existe. E esse plano ele é mental. Ele não é... hoje em dia a gente chegou num nível do esporte de ação onde a tentativa ela tem uma margem uma linha muito tênue de dar muito errado. Então a inteligência emocional e a capacidade do planejamento, que são coisas que a gente pode trazer para vários âmbitos da nossa vida, ele tem que estar presente, seja pulando uma guia desse tamanho,
onde o exercício, o índice de acerto tem que ser grande ocorrendo maiores riscos, né? E isso é legal, independente do tamanho da nossa ousadia ou do nosso ímpeto, a gente tem que ter plano. E numa modalidade como o trial, né, Cris, a gente aprende muito isso, né? Eu sou um cara que eu não pratico mais o trial como essência, assim, das sessões e tudo mais. Já faz um tempo, mas sou praticante do moto trial, faço meus rolês semanais aqui de moto trial e tudo mais. Mas eu tenho a filosofia do trial como uma das minhas linhas de vida. Eu não costumo desviar dos obstáculos. Eu gosto de passar por cima deles. Olha que legal. Ô, Cadeira, tu é um acumulador de títulos, né? Tanto no downhill... Mais ou menos. Eu mais tentei do que consegui alguma coisa. Downhill, enduro e hoje e-bikes, né? Os enduro com a e-bike, certo? Quer falar um pouquinho isso. sobre isso? Eu gosto mais até de me apresentar como um pioneiro e um batalhador por essas culturas, né? Então vamos imaginar que eu tenho mais de 30 anos de downhill e perto do que eu batalhei, eu conquistei pouco em termos de títulos, mas tenho, né? Sou dos pioneiros brasileiros aí a competir fora também do país, né? E é muito, acho que talvez na minha história, uma coisa que eu tenho uma honra muito grande, que é chegar em ambientes, ser dos primeiros a chegar nesses ambientes. Então, assim, eu sou da meia geração, primeira meia geração do BMX Race. Eu sou da primeira geração, junto com alguns amigos, dentre eles o Nelson Mota, o Nelson Notable Metal Works, o Caio Salerno e alguns outros amigos, o Chicão, da primeira geração do BMX Freestyle. Aí sou da primeira geração, por que não dizer, do mountain bike no Brasil, né? Da primeira geração, decididamente, do mountain bike downhill, do four-cross, do dual, do freeride e hoje das maravilhosas e-bikes. Hoje eu tenho capacidade para puxar treino do... Hoje mas aqui... perguntar o que tu não andou, o que tu não fez de bike. Qual modalidade? Eu sei que a última corrida que eu fiz com o Cris de monociclo, quem ganhou fui eu. Hein, Cris? Foi mesmo. Você falou tudo isso aí, mas você esqueceu ainda que você foi pioneiro também do trial, caramba, esqueceu? Não, eu esqueci do trial, meu. Trial sem motor. Esqueci, pulei trial sim? Trial sem motor, que era o que chamava na época. Então, depois do BMX Freestyle, nós de um lado, lá no Ibirapuera, e o Eduardo Tadeu da Fonseca, o nosso mestre, né? O nosso mago, Eduardo Tadeu Capivara, hoje que virou uma figura pop da internet, é demais o trabalho que o Capi está fazendo no Pedaleria. Ele lá na Zona Sul de São Paulo, e eu e o Caio Salerno no Ibirapuera, nós fomos a primeira geração a criar o bike trial no Brasil com bikes adaptadas. E aí o ano de 1985, que ano você nasceu, Cris? 76. Você tá velho também, né? Tô bem, você tá bem. Rapaz, você é 9 anos mais novo que eu. Sim. 9. E foi legal essa fase do pioneirismo do bike trial também. E aí depois veio o Cris, da segunda geração. O Cris e os gigantes do Goiás. Que, muito legal, porque acho que quando a gente tem a condição e alguns elementos que favorecem o desenvolvimento, basta cair uma gotinha d'água como a flor. Essa flor eu peguei para minha esposa ontem, para ela fazer uma live com a família dela aqui na Cantareira. Então a gente faz parte disso aqui, né? Da natureza. Só que é uma mistura de girassol com margarida aqui da Cantareira, que sempre dá nessa época do outono. Que bacana. Ô, Cadeira, eu quero fazer umas perguntinhas aqui que eu já deixei meio pronta
para tu contar lá da tua historinha, como tu começou na bike, com 6 anos de idade, correndo de Velotrol. Putz, que legal. São poucas as vezes que eu consigo lembrar disso. E você ouviu o Endorfina, que eu Sim. convido a galera para ouvir, do nosso amigo Michel Bogli, e foi legal porque a gente conversou por 2 horas. Eu venho de uma família que tem a cultura 2 rodas no sangue, né? Meu avô correu de lambreta, ele falava para minha avó na sexta-feira à noite que ele ia buscar peixe em Santos, e ele voltava domingo à noite. Meu Deus. E depois de umas perambuladas por aí, freerider também o vovô. Uhum. O vovô correu de lambreta, meu pai um aficionado, um apaixonado pela motocicleta. Então a minha paixão pelas 2 rodas, ela veio na minha cabeça de criança. Eu queria ser piloto, não interessava do quê. E como eu não conseguia, entre aspas, e era muito mais difícil, me profissionalizar na motocicleta, eu coloquei esse meu sonho e literalmente essa força no pedal. E o começo da minha história no pedal foi correndo de Velotrol da Estrela, ao vivo para a TV Gazeta, os idos de 74, 75, tinha uma corrida na frente do prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, que era televisionada ao vivo. Ah, foi televisionada? Eu não tinha Era ouvido. televisionada ao vivo. E eu ia lá, e eu ganhava de nego de 2, 3 anos mais velho que eu, parecia uma formiga atômica. Olha só. Pedalando, meu pai já conhecia um pouquinho de preparação, ele criou algumas coisas. O Velotrol era a tração dianteira e o pedal direto, e a roda derrapava. E meu pai pôs uma câmera de ar ali, E isso fazia com que eu não derrapasse na largada, Cris. E aí saía dando pinote. E foi legal porque na primeira corrida que eu ganhei o Velotrol. E eu pus o Rica para correr nesse Velotrol que era o que eu havia ganho. E a paixão pelas rodas, sejam elas 2 e tudo mais, né? Através da minha paixão das 2 rodas, eu pude fazer coisas nas 4 rodas também, né? Eu já corri um Rally dos Sertões como piloto. Num passado recente, eu fui da primeira geração a correr de UTV, que são aqueles buguinhos aqui no Brasil também. Isso tudo através de uma leitura. Pilotagem, ela não muda, ela passa a ser uma parte da nossa inteligência emocional e do nosso cérebro que ele funciona do mesmo jeito, né? Então, se você é piloto de bike de 2 rodas, você pode transpor essa oportunidade para outras modalidades. E isso eu venho buscando até hoje. Humildemente, a capacidade de aprender e me desenvolver sobre a oportunidade da paixão pelas rodas. Uhum. Ô, Cadeira, e tu é paulista, né? Ibiraboy. Desde 2006 está morando na Serra da Cantareira, certo? É isso aí. O porquê? A gente não pode ter um sonho muito distante da nossa realidade. Não adianta a gente viajar nas férias. Sabe por que eu não saio de férias? Porque eu vivo onde eu quero. Então, hoje a gente está vivendo um momento no mundo, através do Covid e de mensagens silenciosas, que não adianta o nosso sonho estar lá e eu estar aqui. Sendo que muitas vezes agora não adianta nem eu ter dinheiro, porque o dinheiro não compra coisas, não compra oportunidades. Uhum. Então, talvez eu pude perceber, e por uma oportunidade que meu pai fez também na vida dele, que ele deu uma guinada profissional quando ele tinha 40 anos de idade, e para mim foi mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, de morar perto daquilo que eu queria no meu dia a dia. Então era melhor eu me deslocar um tempo longo para ir para o meu trabalho, e era uma época com uma produtora de vídeo, onde eu precisava ir algumas vezes por semana para a SPN, era melhor eu ir para a SPN, mas eu vim dormir no sossego da Serra da Cantareira, e eu poder andar antes de uma transmissão de X Games, antes do dia de trabalho, andar de bicicleta, do que morar num lugar numa selva de pedra, pseudo seguro e distante de mim mesmo.
A gente está no momento de nos aproximarmos do que aquilo que quer ser na vida, se a gente não cuidar, aquilo que a gente queria ser nessa vida fica para a próxima. E a gente não pode deixar isso acontecer. Ah, que legal. Eu vi assim que tu é um curioso, estuda muito, né, Cadeira? Também ouvi falar ali que tu nem assiste televisão, nada, tu é muito estudioso e curioso. Caixa de desgraça, desliguei aqui de casa faz tempo. Olha Hoje a pessoa que fica vendo televisão, ela tá doente antes de ficar doente. Eu desliguei a caixa de desgraça um pouquinho antes disso. Eu vou te falar que a gente já tá sem a caixa de contar desgraça aqui em casa há uns 8 anos. Olha só. E ao mesmo tempo, hoje, hoje se eu quiser me informar sobre as coisas que eu quero, tá muito mais legal. Né? Sendo que se o ser humano ele não cuidar, ele acaba seguindo um caminho que não é o próprio dele, né? Porque ele vai ficar indo atrás do... Você falou que eu sou estudioso, eu digo que eu sou da categoria um pouco mais avançado do estudioso, o doente. Ah, é? Olha só. Curioso. Mais um pouquinho, né? Porque assim... Eu praticamente não pesquiso outra coisa, sabia? É muito louco. Eu não, por exemplo, trial, eu gosto tanto de moto trial, que hoje eu fico vendo trial que a gente não tinha acesso a ver vídeo do que foi o trial na década de 60 e 70. Então o que os caras andavam na década de 60, 70 é o que eu consigo andar de moto trial hoje, Cris. Só que eu tenho uma moto 2010. Então eu fico vendo o que esses caras faziam para tentar fazer hoje. Tá bom, né? Isso que o Rica sempre falou. Sempre ele que a gente se viu faz muito mestre tempo. Esse aí, hein? Esse aí Rica é mestre, falou, hein? ele também é meu irmão. professor. Sim, ele falava assim, para Cris, vocês andavam muito mais naquela época do que hoje. Cara, mas como? Hoje a gente... Não, cara, vocês faziam coisa com que vocês não tinham equipamento. Aquela época da Energio C, aqueles campeonatos lá, vocês eram muito melhor que hoje. Eu falo, mas como? Mas realmente a gente... Né? Fazia milagre. Você tocou num ponto que era até uma história que eu ia tocar. Aquele momento da Energio C, daquele campeonato com o formato da venda daquele marketing que a mente brilhante do Edu Capivara conseguiu criar, e claro, junto com vocês como artistas, né, das duas rodas, cara, era um momento muito à frente do tempo, meu. Que ano que foi isso? Que ano que foi, Cris? Cris não vai lembrar. 90 e pouco, né? É mais ou menos isso aí. 90, antes de ser para os Estados Unidos ou depois? Antes, foi antes, bem antes. Então é 97, 96, 97. O Dantas, o Dantas é um cara, meu. Esses caras a gente tem que enaltecer. O Dantas é um cara da minha geração, né? Trabalha até hoje como um líder de apresentações e tudo mais, e é um cara que ele intuiu algumas coisas. Eu fui o primeiro cara, dos primeiros caras a flipar do Brasil, né? Então é muito importante a gente enaltecer essas raízes do nosso esporte, que não tem fronteira. Eu nunca vi fronteira entre um esporte e outro. É o que o Cris faz, meu. Anda de speed, anda de BMX, anda de bike trial. Isso eu chamo de troca das modalidades sobre rodas. O crossover wheels. O que o Travis Pastrana é? Ele é um cara que, através de uma oportunidade que ele teve de um esporte, dele fazer tudo e misturado. Vocês já viram o Nitro Circus do Travis Pastrana? Já. É show de rodas, né? Sim, é um overall de muitas coisas e no final é um showman. E não interessa o que é, né, Cris? Interessa que é legal, né, meu? Mistura tudo. Como que você vai denominar um rolê do Danny McCaskill? Agora fazendo... O Danny McCaskill agora ele tá andando de bike trial também. Então ele está começando a misturar vertentes da base do rolê. O Anthony Tony Bow, o 26 vezes campeão do mundo de moto trial. Ele está com patrocínio de bike elétrica também, das IMTBs. Esses caras estão misturando, todas essas modalidades. Então isso é muito legal,
Porque isso não pode se resumir a um treino de estraga, né, meu? Sabe aquele aplicativo estraga? Não dá, né, meu? Aquilo lá não mede skills, não mede índice técnico, né, meu? Não interessa quanto, interessa como. Sim. Ô, seu Cadeira, outra coisa, tu veio do meio jornalístico já, né? Teu pai, teu tio. Conta um pouquinho como é que foi essa fase aí. Tu trabalhou com o teu tio na TV também, né? Pô, que legal, mano, muito legal a tua pesquisa. Sim. Eu sou um cara muito afortunado, assim, pelo ambiente e pelo ambiente profissional e familiar que eu cresci. Eu cresci numa família de comunicadores e jornalistas e publicitários, né? E eu fui tendo a oportunidade na minha vida de misturar um pouco de tudo isso, que é o que a gente está vivendo aqui. A gente está numa atividade multimídia, entretenimento, né? Que mistura a boa ideia, mistura o raciocínio rápido, mistura o colocar uma imagem. Na minha mente, eu estou vendo isso aqui multimídia. Podia entrar um monte de videozinho da minha história, a gente vai chegar lá. E Fazer ao foto. vivo já foi mais complicado, hoje está cada vez mais fácil, e cada um de nós terá um canal de televisão. Né? Então, antes eu precisei trabalhar num canal de televisão para ter o meu. Hoje, se eu tivesse um canal do YouTube com edição e tudo mais, eu teria um canal de televisão. Então, essa oportunidade multimídia eu aprendi na família, através do meu avô, que era publicitário, o meu vô Dudu, que era artista gráfico também, mas foi trabalhar na prefeitura de São Paulo para sobreviver, do meu tio, jornalista, Silvio Lancelotti, e do meu grande querido pai Polé, que é um artista da comunicação, desenhista, artista gráfico, trabalhou muitos anos na equipe do Hans Donner, na TV Globo, e eu pude crescer dentro desse ambiente multimídia, onde era a vanguarda da comunicação estava acontecendo, né? Então é muito legal porque em determinado momento da minha vida, eu abdiquei, eu tive duas fases na TV, né? Até 94, quando eu consegui o patrocínio da JKS, e eu larguei, entre aspas, tudo, a banda que eu tinha com meu irmão, chamado Nômade, que chegou a gravar um CD e tudo mais. E aí eu abdiquei da banda e do meu trabalho na TV para virar biker profissional. E já não tão cedo assim. Eu batalhei pelo profissionalismo desde 17, 18 anos, mas eu consegui me profissionalizar na bike lá pelos 25 só. Ah, é? E foi quando eu larguei a produtora de vídeo pela primeira vez. E aí depois, lá em 99, 2000, até um pouco antes, com o Brazilian Riders, né, Cris? O vídeo que eu fazia e tudo mais, os vídeos que eu fazia para a JKS também, eu voltei a trabalhar com a parte da comunicação e edição e tudo mais. E é legal, porque hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, o fundamento continua sendo a boa ideia. Porque não adianta nos colocar aqui para 1 hora para contar história, se história não tivermos criado para contar, né? É verdade. Olha só que legal. Daí tu trabalhou com o teu tio dentro da TV, né? O meu tio tinha um programa. Portas, como é que foi? Abriu também, poxa, eu aprendi muito. Meu tio é um jornalista, né? Um cara, brilhante, Silvio Lancelotti, jornalista esportivo e do segmento da gastronomia também. Ele teve um programa há muitos anos na televisão, na TV Record, na TV Manchete, e depois voltou para a Record. E eu comecei como assistente do assistente lá, mas ele era meu padrinho também, abriu portas para mim. E eu tinha um tino, e foi um cara que batalhei bastante, até chegar a co-dirigir o programa com ele. Eu era o editor do programa, eu dirigia o programa junto com ele, e eu aprendi muito da edição, que era a edição não linear, porque nós editávamos em fita. Não era edição digital como é hoje. Então eu tinha uma ordem, eu tinha que ir colocando as coisas na ordem. Então, no raciocínio linear, ele é muito importante hoje para a construção digital das coisas, né?
tem uma galera mais nova, não vai nem saber do que eu estou falando. Editávamos em fita, de uma fita para outra. Então imagine você aí, em cima você era o VT do player e eu era o VT do REC. Meu Deus. O que estava passando aí, eu tinha que gravar aqui embaixo. Pensem a respeito. Tinha que ser bom no negócio. Ô, Cadeira, como que aconteceu o convite assim para tu entrar para ESPN? Como que aconteceu a virada para ser um narrador? Nunca ninguém me convidou para nada, não. A gente foi abrindo a porta, né, Cris? Eu dava um chutinho na parte de baixo da porta. Cada vez que abriram a porta, eu fazia eles fecharem com pelo menos um pé a mais. Então eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a ESPN em parceria como piloto atleta. Quando a ESPN surgiu, eu conhecia pessoas de lá até por uma influência familiar, né? Uhum. E começaram a nos chamar, porque a gente despontava no esporte também, começaram a nos chamar para fazer algumas matérias lá dentro. E aí, em 97, eu comecei a viajar para os Estados Unidos com uma câmera mini DV e fazer matérias dessas minhas viagens. Uhum. E eu voltava e cedia esse material inicialmente para a TV. 97. 98, esse mesmo material, em vez de ceder, eu já vendi para a ESPN. Sacado. Não é bobinho, não, claro, né? Aí eles editavam, não era eu que editava. Entrava num jornal chamado Superação. Mas era um rolê que eu ia viajar com... essa viagem o Cris estava também, que era aqueles rolê nosso de Escovale, lembra? O bonde do tiozão. Meu, eu ia com os moleques, o Cris era um dos mais responsáveis que ia comigo. Ah, é? Aí o Edu cabeludo Mifano... jeito? Não, mas eu já tinha cortado, tava de boa. Não, você era cabeludo ainda. E o Edu Mifano, a Patrícia Loureiro, o Fernando Esquincariol Belco, foi uma vez um doido daí do Sul também, o Chapecó, lembra? Doidinho Chapecó. Pediu para sair no meio do... Não aguentou. Tinha os caras que não aguentavam, né? Porque... não era brincadeira, né? Eu não tava brincando, né? Não. Vai contando mais, Cadeira. Quero saber. E aí, nessa fase, 97, 98, a gente ia para os campeonatos e eu gravava as coisas e era meio... tinham atletas que iam comigo que eram menores de idade, que eu tinha que assinar o termo de responsabilidade para os pais, meu. Meu Deus. Tipo o Edu Mifano. O Edu Mifano. Os campeonatos da no Norba, Norba, Copa do Mundo. Levei os moleques a correr até o World Cup. O Edu Mifano, meu, era um que eu falava pro pai dele. Eu falei, meu, você vai ter que... Esse moleque aí, meu, se ele fizer o que ele faz aqui, a gente tem que ajudar para não devolver ele no saco preto. Aí o pai falava, o que era o saco preto? É o saco preto mesmo, aquele do zíper, do pé para a cabeça, meu. Aí ele só quebrou a clavícula. Graças a Deus ele só quebrou a cabeça. Tá vivo ainda esse menino, Edu Mifano. Aposentou antes que eu e o Cris. Ele é novinho ainda. Eu tava quando ele bateu numa árvore. Bateu numa árvore. Ele era um cara, tem a categoria do piloto, o homem que queria demais. Aí ele acelerou num ponto que tinha uma curva e a árvore não saiu na frente dele. E eu tava andando com os moleques numa trilha proibida, que era a trilha de caminhada. E aí eu desci para chamar o resgate. Nessa descida da trilha em Veia, no Colorado, eu cruzei um urso na trilha. E aí eu tive que falar para os caras do resgate que eu tava numa trilha. Que trilha que você tá? Eu tava numa trilha proibida. Os caras tinham que resgatar o moleque e era uma trilha que eu não podia estar andando, que era a trilha de caminhada. Meu Deus. E tinha um urso. Isso, acho que foi em 98. Aí, em 99, esse material foi ficando mais pró. E em 99, eu viajei junto com o Bob Nogueira. Lembra, Cris? Sei, o Bob. Que aí a gente foi para Escovale, o Bob Nogueira do MTB 90. A primeira, o produto do Bob Nogueira com vídeo, com televisão, foi em parceria minha. Eu não sei porque o Bob Nogueira nunca digitalizou esse material. Alguns originais dessa época,
Eu era pobrinho, o Bob Nogueira era o dono da câmera e das fitas. Todo esse material que eu filmei ficou com o Bob Nogueira. E cadê? É. Onde é que tá esses vídeos? Ele tá com a metade dessa época, metade tá com o Bob Nogueira e uma outra metade mais nova tá comigo. Eu vou relançar ainda. Tem alguma coisa na internet, chama Brazilian Riders. Tem mundial de bike trial tem mundial de bike trial em 2000. Não, mundial de bike trial em 2000 em Serra Nevada, na Europa. Esse ano foi demais. Outra coisa que eu fiz também de legal como pioneiro as primeiras coberturas para a internet sobre duas rodas no Brasil foi um trabalho que eu fiz com o Câmera Esportes. Muito legal. Que você dá uma gulgada, lá tinha aporte do UOL na época. E os caras investiam e mandavam a gente para cobrir prova internacional. Foi uma época de ouro também. É legal fazer essas coisas que eu vou lembrando de coisas que parece que não... O Cris é péssimo com datas. Ele não consegue lembrar nada. Ele não tem foto do Japão. Coisa do Parcan. Você foi pro Japão mesmo, né, tio? Caramba, que demais, né? Mano, Itidori. Você não lembra o nome do lugar que você correu? Chamava Itidori. BIU. Não, tinha Itidori lá, eu sei. Eu tô ligado. Até que claro que você foi, pô. No Ceará. Sim, nós, pô, destacamos bem, andamos um monte com a Brisa Bike. O que aconteceu? Se perdemos lá, na volta, não tinha visto pro Canadá. Fomos presos ainda. Aí deu mó rolo, fomos pra Tóquio, andamos de trem-bala. Ixi, mó novela. Mas é só, rapaz, só loucura. Vai dar Esse símbolo é o símbolo, aquele símbolo do emoji do Instagram. Não, chegando... Emoji. Não, conheci o lugar. Meu, eu vou falar... Gisele, eu vou contar uma coisa pra você. O Ceará nem português falava na época. Eu sei. O Cris estava graduando no português. Sim. Mas eu já estava dominando o inglês já saía ali. Então já Tava, já speak a little bit. Imagina. Mano, imagina nós lá no Japão, aquele neguinho lá, o Ceará, que não via a hora de vir cabelo embora, verde. Cabelo verde ou vermelho. E falava assim, Cris, agora nós vamos virar mendigo, cara. Nós vamos ter que ir para debaixo da ponte. Calma, Ceará, nós vamos embora. E as polícias lá e aquele rolo. Daí os caras mandaram a gente para Tóquio para pegar o visto pro Canadá, porque a BIU fez essa link com essa vocês. Conexão, né? Aí os caras pagaram passagem, pegamos trem-bala. Só que imagina, saindo lá de Itadori para Tóquio, dava tipo assim, ó, de carro era... Tipo, 9 horas. De trem-bala deu 2. Mas falava assim, ó, tal lugar você vai parar, tem um japonês te esperando. O cara é assim, como assim? Tudo igual? Um japonês tem um olho puxado. Tudo igual. Eu falei, cara... E vai estar com a mãozinha assim, no corpo paradinho. Eu falei pros caras, não, cara, ele acha a gente, nós estamos com a bolsa, eu tô com a camisa do Brasil, pelo amor de Deus, que ele não vai achar. E eu não sabia onde eu ia descer. Eu podia descer no lugar errado. Cara, foi uma loucura, meu Deus. São experiências legais, né, Cris? Não, animal, tá louco. Tem coisa também que eu falo pra Gi que nós passamos aí que... eu vi o Cris, tenho 2 histórias boas, tenho 3 histórias boas para contar. Primeira vez que o Cris teve a oportunidade de sair do Brasil foi em 1995, Kirchgarten, na Alemanha, Campeonato Mundial de Mountain Bike, que começava a receber o Bike Trial junto. Vocês sabem o site GNBN, GNBN, Global Mountain Bike Network, que o apresentador é um cadeirante chamado Martin Austin. Esse cara, equipe Volvo Cannondale, ganhou o Mundial e o Cris foi um cara que os gringos já olhavam. O Cris andava com um quadro de mountain bike normal, Alpha Mac, tamanho 19, com o banco enterrado. Os caras olhavam e falavam, não tem bike pequena lá no Brasil, não? Lembra, Cris? Lembro. E a gente chegou na Alemanha, o Cris e o Capi, a gente já ficou amigo de uma loja de bike lá, que os caras ficavam... O cara pegou um carro, que era um carro que dava pra andar o caramba, e pôs na frente da loja pro Capi e o Cris ficarem destruindo o carro na apresentação, na frente da loja. Isso foi um Mundial de Mountain Bike na Alemanha em 95. Isso. A gente competiu mundial, eu, Caio Salerno no downhill, Edu Ramírez no cross country, o Capi e o Cris no trial. 9,7 o Cris no Norba em Mammoth Mountain. Era uma prova eliminatória
que ele tinha 2 mochileiros bons. O melhor mochileiro que ele tinha era o Caio Salerno e eu era assistente do mochileiro bom dele, que era o Caio Salerno. A prova, a gente não tinha entendido direito como que funcionava. E era uma prova eliminatória. Tava o Libor Caras, tava o Hans Rey, tava aquele inseto do Jeff Lenowski. O Chris, ele falava inglês pra caramba na época. Ele ficava chamando todo mundo de inseto. Porque aquele inseto... O que aquele inseto quer? Não sei. Lembra aqueles... Era 2 coisas que ele falava em inglês. Paiacan e inseto. Meu, aí chegou o Chris, simplesmente ele foi eliminando todos os outros caras. O JJ, né? JJ, aham. Simplesmente ficou o Libor Caras, o Hans Rey, o Jeff Lenowski, o JJ e o Chris, pra finalista. Peter Kraus, lembra do Peter Kraus? Peter Kraus, velho, da Red Bull. Da Red Bull, fudido, aham. Viu a Red Bull, nossos parceiros Red Bull. Peter Kraus, da República Tcheca, velho. Simplesmente, os caras foram... Os outros insetos foram saindo e a gente via que cada vez tinha menos nego e os caras chamavam o Chris ainda, ele tava na fita. Ficou acho que top 5, né, naquele Norba, Chris. Não, fiquei em quarto. Foi o meu quarto no Norba, um mundial, porque tava todos... Mundial. Não, mundial. Aí o que aconteceu? Aí E lembra que tinha que andar com as 2 bikes ainda? Lembra? Emprestada lá. Aro 20 e 26. 26. Aí eu e o Caio, falei, Caio, caramba, esses... Você tinha só 26, né? Eu só tinha 26, não sabia. Aí o cara me emprestou lá na hora uma Aro 20, um cara da revista, e eu falei, mano, vai aqui mesmo. Aí eu já andava... Como era o nome da revista? O Barbinha Cavanhaque. Era Mega Trials, um negócio assim. Que era, lembrei dele. O Barbinha é o Dog White. Dog White, exatamente. Isso, ele é o cara, assim, né? E aí, no final, o que aconteceu? Eu e o Caio, depois eu falei, Caio, o que tá acontecendo? Os caras estão desistindo, cara. Será que os caras não estão conseguindo? Não, os caras estão saindo. Aí a gente falou, cara, vamos pra frente, vamos pra frente. Aí quando chegou na final, tem fotos, Cadeira, que é assim, ó, multidão em volta. Eu tipo lembro. Assim, ó, muita gente, cara. Aí eu comecei a tremer, eu não queria mais andar. Eu falei, não, cara, tá bom. Não vou é 9,6, eu falei 9,7, é 9,6 isso aí, É Chris. 9,6, eu tenho a medalha lá e tem as fotos. Aí eu falei, cara, aquilo ali pra mim, eu já era campeão. Foi demais. Mundial, tá? E eu tremendo, ainda consegui terminar, mas daquele jeito os caras ainda preocupados, né? Eu lembro que o Liba olhava assim, que ele era muito esperto. E naquela época eu não contava pontuação, os caras é muito técnico, também é matemática. E os caras tinham a manha dos ponta de pé e tornozelinho. O Chris, na verdade, ele era uma mistura de Axel Rose com piloto de bike. Ele tava mais lá para... não, de brincadeira, mas ele tava fazendo o show dele. Ele não tava competindo. E os caras competindo. Só que o Chris andava muito e, ia progredindo. Outra história legal, Chris, foi um festival de mountain bike que nós fomos juntos em Squaw Valley. Eu acho que foi em 98, que foi o início de uma modalidade que hoje está no trial, que é o Speed Trial, que foi a mistura. O trial ele começou a ficar muito monótono, porque demorava muito dentro das sessões. E o Dog White e os caras começaram a criar um trial mais rápido. E foi uma vertente do trial que o Chris se adaptou muito bem e se destacou demais, né? Esse evento foi legal, lembra? Não, foi legal. Essa aí a diferença foi que, tipo, eu sempre gostei de todas as modalidades. Como eu andava, lembra, lá com a galera do BMX, eu ia pra Vila Mariana andar nos mini ramp. E ali Total. sempre eu andava. Dream Bike, na Dream Bike. Isso, na Dream Bike. Aí eu fazia também os dirt, tinha as rampinhas lá no Ibirapuera, na Praça do Porquinho. Sim, então... que a gente fez com o Draculão, um pouquinho antes de você mudar para São Paulo. Isso, então eu andava com a galera, com o BMX, e aquilo ali me ajudava um pouco no meu estilo, e eu focava muito no Libor também, que ele não era um cara 100%. Eu nunca gostei do Japão e da Espanha, que eles eram muito técnicos. O Capi era muito assim, que ele era muito, né, BIU. E eu... muito viseirinha, a viseira era mais aberta. Eu já curtia outro lance. Então eu achava que, além do trial, o negócio tinha que ser diferente. E aonde que eu misturava freestyle, flat, BMX, e aonde que dava uma diferença dos outros atletas, e aonde que eu peguei, né,
a diferença de vários caras que são top do mundo, o sangue frio. Tá no abismo, tá num lugar muito ruim e conseguir ter uma concentração diferente. Então veio de tudo um pouco, tudo puxou. E aonde que quando chegou velocidade, eu dominei. E muito interessante, porque você tem uma coisa... no momento da modalidade esportiva, ou quando você está num ambiente de risco, ou chega a sua hora, ou você cresce. Na televisão, a mesma coisa, para entrar ao vivo. Ou você fica nervoso, ou você mostra para que você veio, né? E o Cris, ele sempre foi um cara que se destacou nisso. Na hora, sempre vinha algum a mais ali. Isso eu vi de coisas maravilhosas que você fez. Desde esporte espetacular, né, Cris? De oportunidades de poder se destacar e de ir para cima de verdade. E é muito legal, fico muito feliz porque você tem você pegou um pouco do melhor de cada... Cara, você foi um mix dos pioneiros, porque você misturou o que o Capi tinha de bom, o que o Caio Salerno tinha de bom, de uma vertente minha meio pop. Tu sabe, Cadeira, tu Oi. sabe que ele sempre fala isso. Eu peguei um pouco de cada um. Total, do Cadeira, total. do Caio e do Capi. Ele Total. sempre me fala isso. O melhor, um pouquinho de bom de cada um, eu sempre peguei e levei pra vida. Não é só na bike. Ele fala que ele levou pra vida dele. O Gi, falar do Cris até, emociona, né? O Cris, quando ele veio para São Paulo, fala que veio com uma mão na frente e uma atrás, né, Cris? Morava na oficina da trilha. Eu acompanho. Antes até da oficina da trilha. Como era a outra loja que você morava lá na Brigadeiro? Era a Street Bike. Meu, como era o nome daquele inseto que morava com você, meu? Morava sozinho. Morava ele e um inseto. O pé grande. Como era o nome, velho? É o João Negão. Pé de pano, não era? Não. Não, aí tem morava lá, era o Walter. Lembra do Walter, que depois tinha umas trancinhas, que também correu o trial, correu na profissional. Lembrei. Isso, é o Walter, aquele. Mas não ali, era o padeiro, era outro, né? Não, aí tinha o Negão, que era o moreno. Negão, gente boa, lembrei. Também era de lá, né? Também de era lá. Do Goiás. Uma tribo inteira ali. Aí depois eu morei na casa do Arnaldo Zoinho, lembra? Que usava um óculos. Grande Zoinho, rei da montaria. Virou Isso, peão agora de boiadeiro, meu. Virou cowboy, desistiu da bike. Outro emoji mesmo. Daí tá dessa aí. Então foi mais ou menos essa história mesmo. Aí o negócio foi. Ele estava me contando que ele tomava banho de canequinha, água gelada. Sim, tu não é meu. Eu vou te falar que assim, eu fico muito feliz com o momento que vocês estão vivendo e a carreira profissional, né? Quem olha aí, passa na frente da loja, não imagina, né, Gisele, a oportunidade de vocês e tá junto e o quanto merecimento. Legal. Tem muito. E o que acontece? Tipo assim, eu sempre falo pra galera, né? Tipo assim, até que vocês falavam lá, né? Pô, o Cris era bem paiacã, bem índiozão mesmo, mas o que acontece? Eu cheguei lá, era tudo diferente. Eu tava num lugar assim, cara, que era complicado. O que eu tinha mais intimidade um pouquinho era o Capivara. Mas era outra cultura, era outro ritmo, era acelerado. Mas eu fui aquele cara que eu falei pra Gi, eu sempre... O que acontece? Pra não falar besteira, eu sempre fiquei calado. Porque se eu falasse uma besteira, você já zoava. Ei, bebê, Não, e a gente era uma galera... Não tinha bullying nessa época. Eu nasci na marretada. Você acha que nas gerações, você chegando na roda, você acha que a gente ia dar boi? Cara, a gente dava boi, tratava com carinho e sempre na intimidade a gente chegava, cada um trocava uma ideia. Você foi um cara que você foi... A primeira vez que eu vi o Cristiano Santos na vida, eu vou lembrar que você vai até... Foi quando você veio para um salão das duas rodas na Bienal. Cara, você parecia que você não tinha língua, velho. A gente falava com você... Não, era o meu. Era como se fosse um índiozinho, meu. Só que andava de bicicleta pra caralho. E a nossa linguagem era através da paixão da bicicleta. Que legal. 94, né, Cris? Que foi a primeira vez que você veio? Ou 95? Não, ele não vai saber. Não, foi antes, foi um pouco antes. Não, antes. Não, eu entrei na J. 95? Você foi em 95. 95 a gente foi para a Alemanha. Então pode ser começo de 95. Eu acho que foi 94. Que você
o Capi estava meio mudando. O Capi não estava mudando, mas os pais dele moravam lá em Caldas. E aí Sim, acho que você conheceu ele lá e ele te em Caldas. trouxe para fazer uma apresentação. Acho que é Isso. 94. É, por aí, é mais ou menos isso aí. 93 ou 94, que eu morava com meu tio antes. Eu Não, não, morei. não é 93, porque eu entrei na JKS em 94. Não discute data, porque o Tá, dia eu tá não errado. sei, mas é por aí. Mas enfim, o que que acontece ali? Tipo, né, de tudo isso na vida, o que que eu levei? Até tipo como atleta, hoje como empresário, mas focando, igual a gente falou, do lado melhor dos atletas, que era o capivara. Qual que era o do capivara ali para mim, além do bike trial, né, que eu conheci, que eu queria aprender mecânica, eu queria ser bom em mecânica, eu sempre gostei de mecânica. A organização, né, o que ele tem e tipo assim a qualidade. Sistemático. O Caio era tipo, né, parceiro na dele, neutrão, tranquilo, né, parceirão. E um Você, grande Marco, overall, né? O Caião é tudo um pouco e nunca tipo assim, né, sempre gostou de Midas, onde tudo. põe a mão vira ouro. O Caião Isso, é bom. parceirão, tanto na moto, na bike, speed, o que for, era nessa função. Você, eu prestava atenção em quê? No marketing. Você mesmo falava assim, Cris, não adianta ser o campeão mundial, o top. Você tem que saber vender seu peixe. Você tem que entender como é que faz a função. Para quê? Para poder sobreviver nesse meio. E eu sempre prestava atenção. E daí teve um monte de gente. Aí depois, mais para frente, morando nos Estados Unidos, um lado bom como profissional, empresário, o Roger. Lembra do Roger lá? Que foi Claro. um cara que acabou investindo, acabou me ensinando muito Brisa assim. Bikes. Brisa Bikes. Nós fomos, tipo assim, ó, chegamos a ser o primeiro do mundo em qualidade no trial. Era quanto? Megamo, Monte e Brisa, três. E o cara investiu e tinha umas ideias muito loucas, né? Tipo, era. Se fosse mais firme, ia ser um troço assim bem bacana. Mas enfim, então, depois de ter morado fora, aonde vem? A diferença do empresário é aquela, cara, é outra cabeça, mente aberta. Brasil trabalha, lá se trabalha o dobro. Lembra como é que é a correria, né? E depois E querendo. foi morar num estado frio. Quando você foi morar com o Roger lá, você foi Sim, morar lá no estado de Michigan. Sabe Michigan, quando que eu ia Detroit. morar lá no Michigan? Nossa. Meu, Cadeira. meu, Não, é sem meu, noção. Imagina, nossa como que senhora. tem que ter força de Frio, hein? vontade? Eu não tinha opção. Era ali, né? Sim. Não tinha outro jeito. Então tinha que me adaptar. Era ali que eu estava conseguindo o apoio, era ali que eu trabalhava. Então era praticamente assim, ó, 4 meses de verão, o resto só inverno. Tive que me adaptar daquele jeito, porque eu estava indo para as provas e tentando o que eu queria ser. Eu queria ser os top 3 do mundo, tá? Beleza. Não deu. Ah, então eu quero ser pelo menos igual o Hans ou o Libor ou o Peter Kraus, que tem um patrocínio de alguma marca. Tentei. Ah, para você conseguir um patrocínio, você tem que ficar entre os top 5, pelo menos dos Estados Unidos. Consegui. Aí chegava lá em Las Vegas, distribuía, né, currículo. Cheguei umas 3 vezes. Nas Fui Interbike, eu no encontrei Interbike. você uma vez na Interbike, que eu Fora, eu fui acho com que o encontrei Kevin. ele. Ah, Ou não? isso. Foi isso mesmo. E aí, entregando currículo, e naquela que eu já estava me destacando, só que era um troço assim, né, que depois foi se acabando, devido até o próprio esporte, né, ser meio parado. Aí foi onde que nós A entramos. cultura do trial é difícil, até hoje, né? É um Isso, esporte assim, que não, o trial nunca será popular, porque é uma Só aqui na modalidade Europa. que a técnica, não, mesmo na Europa, não, Não não, vai. não é uma modalidade. Perto do mountain bike, Ah, não. o mountain bike é um boom mundial. Todo Sim. mundo pode ser mountain biker. Agora, da quantidade de bikers que poderão tecnicamente ser pilotos de trial, é Pouquinho. menos de 1%. Sei lá, por aí. 1%. Nos Então, Estados Unidos morreu mesmo. na Catalunha, na Espanha, tem. Mas, por exemplo, o que se conseguiu fazer no moto velocidade na escola de campeões em relação ao bike trial, o trial o melhor do mundo não tem renovação, que é o Tony Bow com 35 anos. Porque é difícil a própria escola. A molecada hoje quer outras coisas. Então, mas o trial ele sempre vai ter o papel dele como escola de modalidades, assim, e como índole, né, Cris? Isso, eu acho que é uma base, né? Tipo assim, quem conhece o trial nem que seja a base, pelo menos para aprimorar o equilíbrio, as linhas, né? O foco isso é importante.
E vamos lembrar uma coisa aqui, Cadeira, que a molecada não sabe. O pessoal mais novo mesmo, até os mais velhos hoje do mountain bike, quem nós conhecemos lá atrás, quem que era o nosso parceiro, quem que nós frequentamos balada, lembra lá os campeões mundiais? Vamos falar exemplo aqui, assim, Lei Donovan, os caras nem sabem o que é isso. Não, Nós conhecemos... tudo, né? Através da vida sobre rodas, né, meu? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e também nesse lado, por que não dizer, do pós e da festa também. Puta, Sean Palmer, Brian Lopes, Mike King, Lei Donovan, Missy Geove, Jeff Emig, Jeremy McGrath, depois misturando com a carreira de jornalista, Miles Rockwell, né? É demais, são sonhos que se tornam reais, né, Cris? É legal a gente conversar hoje, porque foram muitos anos dedicados, né? A nossas histórias, cada uma foi meio para um canto, mas a gente tem muita coisa em comum, mesmo ficando um tempo sem conversar muito, a gente tem muita coisa familiar, né? É demais, é uma oportunidade muito legal. Isso, deixa eu te falar assim, ó, quem mudou minha cabeça, me passou um treino muito específico que eu conheci, que eu era ídolo dele assim, porque ele era um cara também bem diferenciado no mountain bike. O John Tomac. Puta, o Tomac, meu. Não, você não era ídolo do Tomac, você era fã, por favor. Eu sou fã, isso. Eu também. É pai do Eli Tomac, que tá disputando o AMA Supercross, que volta agora dia 31, hein? Quarta-feira que vem, volta o AMA Supercross. O cara, eu e o Kevin, em Las Vegas, nós pegamos um bondinho... Kevin Loftus. Gente boa, hein, meu? Esse é um ser humano gente boa, hein? Não, aquele cara ali, pra mim, também foi um anjo. Ele que me ajudou, me deu uma força. O cara Os pais dele em Glendale, lá, meu. Queridos. Isso, não, muito gente boa. E daí, cara, nós ficamos lá presos, de repente eu olho para um lado, um cara com um chapéu gigante, um oclão assim, um cintão. Falei, cara, e só vi o cavanhaque. Falei, Kevin, esse cara aqui é o John Tomac, ele anda de bike. Não, que é o quê, cara? Esse cara aqui anda de cavalo, é cowboy. Falei, Kevin, esse cara é o John Tomac. Vamos lá falar com ele. Pô, eu meti o Kevin cada enrascada, né? Ele não falava porra nenhuma em inglês. Kevin, me ajuda aqui, velho. Cara, nós ficamos 1h30 conversando, porque o troço quebrou, ficou travado. E e o Kevin traduzindo. Aí ficou até amigo. Aí eu perguntei um monte de coisa, né? E eu sempre fiz muita musculação, então eu era muito forte, mas a minha parte técnica era muito ruim e eu perdia muito na parte de respiração. Então, de resistência. De resistência. Eu falei, cara, eu dava uns side, uns bunny ramp, uns bob gigante, uns gap, mas chegava em certos momentos, já alcançava, em bobeira técnica eu perdia. Essa era a diferença que eu estava mal até para os europeus. Aí eu falei, me passa alguma dica, algum treino, o que você faz? Aeróbico. O cara mandou andar de speed. Eu olhei pra cara dele assim e falei, mano, você tá louco? Andar de speed? Speed que é aquela bicicleta, pneu fino, que é troço chato. Quantos quilômetros? Não, tem que andar no mínimo de 80 a 100, porque é assim, cadência e não sei o que lá, a respiração vai mudar. Olha falei, que legal, meu. Aí eu pensei, porra, cara, o cara anda de speed, o cara faz downhill, XCO e do slalom. Vai andar, não é possível. O John Tomac, ele correu o Tour de France, brother. Aí. O primeiro mundial dele de mountain bike, ele era da equipe Motorola de ciclismo e competia para Yeti no mountain bike. Ele correu o mundial de downhill de drop bar, o que a gente vê hoje nas gravel bike, em 1990. Então os caras estão achando que estão inventando a gravel bike. Já tinha muito Faz tempo que não se inventa nada, né? Não, a invenção mais recente do ciclismo foi colocar motor, que já existe uma coisa maravilhosa com motor chamada moto. É, por aí. E aí foi a questão que ele mudou minha ideia, ele falou todos os treinos, me explicou qual bike, como que ia ser, e taranã, que eu falei, cara, depois disso, meu Deus, tipo assim, aí foi quando eu comecei a ganhar do JJ, eu perdia pra ele direto. JJ andava pra James? Sim, aí, cara, aquele cara não conseguia ganhar dele, aí eu perdia por um pé, e os gringos todos gostavam de mim, porque naquela época os caras me chamavam daquele esquema, eu andava de trial pra me divertir, show off, fazer show. Então era assim, até os caras gringos gostava mais de mim do que dele. Agora o Cris vai ganhar, agora o Cris vai ganhar. Chegava na hora, cara, o bicho era mais técnico, eu acabava embabacando, um pé perdido. E o Norba era forte, né, Cris? Não, o trial, forte.
o NORBA, North American Mountain Bike Association, ele tinha alguns eventos nos Estados Unidos que as provas eram mais fortes do que as provas da Grundig World Cup, que era a Copa do Mundo de mountain Só um bike. minutinho, Cadeira. Oi. Vai acabar a live e a gente vai voltar, tá? Liga de novo. Bora continuar. 5 segundos. Até daqui a pouco, Nós pessoal. no cross, entra de até novo já. pra fazer as perguntas. Isso, agora Show é de agora. roda.